Vamos lá. Então, iniciando nosso painel de hoje. Então, agora de manhã a gente vai falar sobre responsabilização dos gestores. E daí abre mais margem ainda para falar dos casos que vocês têm lá das entidades dos coleguinhas, né? Então, hoje de manhã a gente vai falar sobre responsabilização dos gestores e à tarde daí a gente vai falar sobre SIM-AM, que é envio dos arquivos para os sistemas eletrônicos. Então, hoje pela manhã a gente vai falar sobre vários assuntos, desde treinamentos até desvio de função, nepotismo, que são questões que vocês até já estavam levantando ontem, né? Vamos ver um caso lá da Cidade das Meninas, né? E por aí vai. Então, essa é a nossa pauta de hoje. Bom dia. É, cidade de 2.000 habitantes, super badalada, né? Cidade de 2.000 habitantes, vocês conhecem todo mundo, né? A minha tem 14, a gente já conhece, sim. É difícil alguém que não conhece. Filho de tal, é neto de tal. É esposa de tal, e parente de tal, todo mundo deve ser parente também. 2.000 habitantes. Desse jeito. Estava conversando ontem que cidade pequena não tem interesse. Hã? Cidade pequena não tem interesse no nome de rua. Não. É nome do Nome do pessoal. Mora perto mano. de fulano. Ela tá falando isso. Casa tal. Se é roupa do armário, a gente conhece. Bom, gente, vamos começar falando, então, sobre treinamento, né? Vocês vieram aqui, estão em treinamento, né? E a gente vai ver que existe uma previsão legal, existe uma recomendação do Tribunal de Contas também em relação a treinamentos. Como que é lá na entidade de vocês? É bem tranquilo para vocês virem fazer treinamento? Tem liberação? Tem restrição? Estava comentando ontem com vocês mesmo, na minha Câmara agora tem número, né, de diárias. Vocês têm alguma coisa disso lá? Não? Por enquanto não? Bem tranquilo? Que bom. Gente, então, por que capacitar? Né? Capacitar é uma recomendação aqui do Tribunal de Contas, inclusive, que tem que capacitar servidores, que a administração pública tem o dever de capacitar. É básico, né? É básico. A gente sabe que, ontem mesmo a gente estava falando que tem gente que extrapola um pouquinho, né? Mas capacitação, treinamento é básico. E o tribunal tem até trouxe essa recomendação que é para finalidade de eficiência e tudo mais, né? O servidor tem que sempre se atualizar. E isso também está previsto em legislação. Então, aqui eu trouxe uma redação do próprio Tribunal de Contas, falando que o Estatuto dos Servidores Públicos do Paraná, ele traz uma recomendação que tem que capacitar. Claro, cada município daí vai ter a sua regulamentação, né? Essa regulamentação aqui é para os servidores estaduais, mas, consequentemente, vai ter um reflexo para todo mundo também. Se os estaduais têm essa obrigação, os municípios também têm. E está previsto, inclusive, em legislação, a 866 de 93. Essa lei é a lei das licitações, é aquela que logo vai ser revogada, mas que, por enquanto, ainda está vigente, né? Vai ser revogada porque veio lá a 1433, mas traz lá no artigo 13 que deve haver essa capacitação e a contratação é por inexigibilidade. Então, quando vocês vêm aqui para a Unipública, por exemplo, vocês devem fazer a inexigibilidade lá no município de vocês, né? Então, a lei traz menção a isso também. E aí aqui, palavras do conselheiro do Tribunal de Contas, que para que se capacitar? Então, eficiência, eficácia e qualidade, que demanda profissionalização e capacitação dos agentes públicos. Então, só trazendo um pouquinho para vocês aqui o que o tribunal se posiciona a respeito disso e também onde está previsto em legislação. Certo? E aí a gente entra num outro tema também, né? Consequentemente ao treinamento, vem a questão de avaliação. Alguém trabalha lá com avaliação de servidores? Alguém faz parte de comissão? Você ficou no RH, né? Além da tesouraria, RH. Eu fiquei 1 ano na tesouraria, 1 ano no RH e retornei para a tesouraria. E como é que é feita a avaliação? Notas. Notas. Vocês?
Câmara a gente acaba fazendo, né? Contador. Acho que não há necessidade. Não fazem? Nós fazemos todo ano a avaliação dos servidores. Nota também, para daí a progressão, né? Faz a sua. Mais alguém que não faz também? Faz? Não? Nós fazemos, ali o secretário pede pra gente avaliar. Sério? Daí você coloca tua nota? Você coloca a nota máxima? Não? Não pode? Tem que se avaliar e a gente não é perfeito, daí dá uma notinha menos lá. Bom, pelo menos eu Sim. coloco 10. A nossa é 5, na verdade. O máximo é 5 a nossa. A nossa máxima é 10. É 10 também? Mas que tal? Daí você faz, ele assina. Tudo certo. Gente, por que a gente faz a avaliação lá no setor público? Quem faz, né? Por que é feita a avaliação? Qual que é a finalidade desse processo que acaba sendo, no teu caso, mais burocrático do que, né? Mas por que a gente faz a avaliação? A gente recebe a porcentagem. A gente recebe a porcentagem depois, né? De progressão. Vocês não têm progressão? É cada 2 anos. Cada 2? Não, também. A nossa todo ano. Todo ano tem progressão. Depois tem o quinquênio, né? Que é aquela questão que está Nós paralisada. temos a N. A Noene? É, nós também anuemos. A N de progressão de 2 em 2. Que tem na base, mano. Quê? 2 em 2. Base 2 das em coisas. 2? Então aqui trouxe um exemplo para vocês. Adicional de desempenho, pós-avaliação, que é uma portaria lá da Câmara que eu trabalho. 1% daí é a nossa progressão lá por ano. Nossa é por ano, aí 1%. Aí aqui trouxe uma portaria concedendo o adicional de desempenho, depois que é feita a avaliação, só para a gente ter como exemplo aqui. E aí trouxe também um posicionamento aqui do Tribunal de Contas, falando que quem é do controle interno não pode fazer parte da comissão de avaliação. Então, uma recomendação aqui do Tribunal de Contas é que quem é controle interno não pode avaliar. Porque, teoricamente, poderia comprometer a autonomia e a independência necessárias. Posicionamento do tribunal. Também achei curioso essa posição, né? Porque, normalmente, principalmente em lugar pequeno, né, o controlador interno acaba fazendo parte disso. Mas então, uma recomendação do tribunal aqui que eles publicaram que não é uma orientação. Então, alguém consultou lá, Câmara Municipal de Campo Mourão fez a consulta e eles responderam que o controlador interno, então, não deve avaliar ninguém. Só interessante, né? Só cobrar mesmo. No dia que chega um comunicado, a gente fala, a gente já vem esse controlador interno. Por quê? E a gente tira sarro dele. Mas registra tudo, é isso? Comunica tudo. Como é que é a atuação do controle interno de vocês? Boa? Controlador interno é uma responsabilidade. O que vocês riram? A gente vê no semblante. Ele falou que edita depois. Podem falar. Eu ia comentar também dele, André. Só fez qualquer vez que sim e pronto. Já era. O controlador interno é a pessoa que assina embaixo de tudo, né, gente, na prefeitura. Eu teria até... Alguém é controlador interno aqui? Não. É um cargo que particularmente me dá medo. Que acontece tanta coisa numa prefeitura que a pessoa acaba assinando tudo embaixo depois. Muita responsabilidade. Mas vou deixar esse assunto para a professora Suzana, que vem amanhã. A professora Suzana é controladora interna. Na verdade, agora não está mais trabalhando diretamente com isso. Ela era controladora interna numa prefeitura. Agora ela só dá assessoria para algumas prefeituras, mas ela vai falar bastante sobre esse assunto com vocês. Mas é difícil, eu diria. Gente, e aí, concomitante aqui com a questão de avaliar desempenho, a gente tem também
Processo administrativo disciplinar. Já viram acontecer lá nas entidades de vocês processo administrativo? Não? Sabem o que que é? Aconteceu lá na minha prefeitura. Tá para acontecer? O que que aconteceu? O que tá para acontecer? Ah, duas se pegaram nos cabelos lá e... Meu Deus! Na prefeitura? No horário de trabalho? Gente, que radical. Diz que é uma treta antiga já. E aí, Não quero nem pedir o motivo da treta. eu não, tipo assim, não sei bem ao certo. Não sei se o pessoal mais antigo não comentou também. Mas aí uma parece que falou alguma coisa que a outra não gostou e começaram a se dar de dedo e discutir e se engalfinharam. E daí? Isso E num daí dia eu- normal que todo mundo acordou e foi trabalhar, assim. Uma das partes foi na delegacia e registrou BO. E quer porque quer abrir processo administrativo contra a outra. E daí a prefeitura, os mais altos estão tentando segurar. Ela falou que ela não quer saber, que se ela tiver que gastar com advogado e tudo, ela vai. Ela vai incomodar, provavelmente. Antiguíssima mesmo. É, sim. Pessoal. E ela deve ter apanhado também. Não deu tempo. Porque imagine lá, elas começaram e o pessoal já separou, né? Sim. Gente, imagina, num dia assim, Num dia normal. todo mundo tá lá trabalhando, começam a se pegar pelos cabelos. Povo nervoso, né? E cedo, ó, de manhã cedo. Ah, de manhã cedo ainda. Mas sabe que teve aqueles perfuradores de ferro, acabou na cabeça do outro. Aí não foi mandado embora. Foi? Ah, não, né? Teve processo. Teve processo. Até eu participei de um também ontem falando de gasolina aqui, eu participei de um. Eu participei de sindicância, né? Sim. O rapaz estava Roubando? roubando gasolina. Aí foi mandado embora. Foi? Aí ele arrumou um serviço de motorista, Sem comentário. transportar frango, né? Aí, um dia ele viajando, bateu a carrinha lá e morreu dentro. Nossa. Aí fim perdeu trágico. tudo. Uhum. Bem trágico mesmo. Explodiu o tanque, né? Gente. Meu Deus. E você participou do processo? Sim. E ele foi comprovado que estava roubando mesmo. Eles mataram a pai. Quê? Eles mataram a pai. Nossa, mataram o rapaz. Eles mandaram embora o rapaz achou outro destino e não se deu bem. Hã? Gente, então, processo administrativo disciplinar, punição dos servidores por infrações. Brigar é uma infração, roubar gasolina é uma infração, né? O que mais que a gente tem de infração nas prefeituras? Participei de uma também que o rapaz estava roubando tinta e vendendo para o vizinho da Tinta? Olha só. mas não foi mandado embora. Não foi. Foi comprovado tudo. Não foi mandado embora. Na verdade, é dependente químico. A Adel alegou isso na defesa. Né? O que mais que tem de infração? Punição, né? Esse punir por desvio, essas coisas. Desvio do quê? Seja específico. Desvio do quê? Não, bom, lá no nosso prefeitura não teve nada disso. A gente ouviu falar que várias pessoas levam processo nas costas por desvio de alguma coisa, principalmente parte financeira. Eu ia falar isso. Parte financeira. Que inclui o setor de vocês, inclusive, né? Pessoal, já ouvi muitas histórias aqui na escola, principalmente. Pessoal que paga a conta pessoal com dinheiro do extrato bancário, depois devolve o dinheiro. Já viram essas coisas? Já ouviram falar? Sim, gente, ainda eu não sei como é que as pessoas têm coragem, com portal de transparência, com tudo. Quisesse, porque a nossa contabilidade lá não passa um centavo. Vocês conferem diariamente, né? Eles acham Vocês, ontem eu estava falando. centavo de Sim. erro, eles acham. Eu queria entender como que eles conseguem. É. Porque se der um centavo de Não, e como é que diferença, tem coragem? O que faz isso, ele acha. Ele acha e ele fuça, ele vem, tem diferença, ele vai, ele Mas acha lá que tá é um só o centavo. que faz Sim. o pagamento? Sim. Porque lá, no caso meu, isso é independente. Duas pessoas que É, controlam eu faço isso. Se um pagamento. fizesse, o outro ia ver, por exemplo.
né? Faço daí, ele confirma lá. Sim. Então, assim, se um fizesse alguma coisa errada, o outro poderia ver e, né? Aí, por exemplo, eu fiz um pagamento lá que voltou. E eu não fiz de novo esse pagamento. Daí ele já vem lá, viu? Daí tu não pagou de novo? Devolveu o pagamento por algum motivo, né? O que aconteceu? Daí tu não pagou de novo? Daí eu vou ver, não, Anderson, na verdade era outra fonte, era outra conta que tinha que pagar. Se tu entrar lá naquela conta, tu vai ver que o pagamento foi feito de lá. Ah, tá, então tá bom. Entendi. Não, esses dias, inclusive, tinha um curso de terceiro setor aqui na escola, que eu dei uma aula lá. Aí a moça estava, a gente estava comentando sobre situações assim, terceiro setor quer dizer o quê? Os convênios, né, que as prefeituras recebem, então geralmente lá na prefeitura tem uma pessoa que é responsável lá pelos convênios, ou por um convênio, né, dinheiro que vem para a PA e tal. E daí a aluna citou o exemplo, né, que eu fiquei assim, absurdada com isso, que veio um recurso para um asilo, acho que era. Veio lá um recurso, aí a pessoa responsável, né, lá da entidade, não a pessoa da prefeitura, né, a pessoa lá da entidade que recebeu o dinheiro, bateu o dinheiro na conta, eles tiveram que, inclusive, abrir uma conta específica para poder receber o dinheiro, mas quando bateu o dinheiro, ela transferiu o dinheiro para a conta pessoal dela e movimentou tudo pela conta pessoal. Gente, pegar um dinheiro público de um convênio, transferir para a conta pessoal, qual que é o motivo disso? Qual que é o motivo de transferir para a conta pessoal e movimentar tudo para a conta pessoal? Daí, quando foram prestar contas, aí viram que não movimentou a conta da entidade, porque daí tem que prestar contas. Sim, daí lá que foram ver, né? Lá que foram ver que a pessoa tinha transferido o dinheiro e ficou lá usando o período inteiro na conta pessoal. Isso é uma pessoa leiga? Tipo, ela não sabe que tem que prestar Mas conta? como é que não sabe, gente? Como é que não sabe? Aí eu falei, tá, e qual que foi o final disso, né? Pedi para o aluno, qual que foi o final? Aí eles fizeram um processo lá e justificaram, alegando que a pessoa não sabia que tinha que... Mas como que não sabia que tinha que movimentar na conta? Se abriram uma conta específica só para isso, né? Abriram uma conta... o que aconteceu? O que aconteceu, né? Porque a gente não está falando de R$100, a gente está falando do dinheiro de um convênio. Exatamente, tipo... O retorno, né? Que... E daí? Sabe? Então, são umas coisas que quando eu escuto essas histórias reais, assim, que tipo, são histórias reais, tiveram que fazer um processo daí, na prestação de contas, contando tudo e tal, explicando o que tinha acontecido, eu fico pensando, gente, ser humano, as pessoas ainda estão conseguindo fazer isso? Então, assim, numa prefeitura, um montante de coisas que tem, né? Igual você está falando, na tesouraria de vocês controlam diariamente, então se acontecesse alguma coisa, né, alguém já vai te perguntar, te questionar, né? Mas tem prefeitura que também não tem esse controle, né? Que também não tem esse controle diário. Que às vezes só vai ver que faltou, você estava falando aqui de R$1, né? Lá no CIAM, se faltar R$1, realmente não fecha, né? Vai ter que achar onde é que está isso aí. Mas, assim, até chegar no final do mês, o movimento, o dinheiro que tem lá numa prefeitura, né, que circula em um mês, até se apurar lá que alguém fez alguma coisa. Então, já ouvi outras histórias também de gente que realmente, assim, faz um empréstimo da conta da prefeitura, tipo, paga uma conta hoje, daí até o final do mês devolve, então vai chegar lá... tipo isso. Pessoal, uma coisa pública. Não tem nem adiantamento, quanto mais um desvio de verba. Quanto mais abrir a tesouraria e pagar uma conta sua. Não, gente, você tem noção que isso aí vai ficar para sempre registrado lá no extrato? Para sempre? Sim, que se um dia alguém denunciar, se um dia alguém denunciar alguma coisa, tipo, vai ter responsabilização por isso, né? Mas, gente, eu fico de cara que ainda acontece isso, esse tipo de situação. Transferir para uma conta pessoal, pagar uma conta pessoal. Então, são exemplos que ainda acontecem, incrivelmente. Incrivelmente ainda acontece. Enfim, é um exemplo de infração, né? Total. Que dá processo administrativo. Aí o processo administrativo, ele tem 3 fases.
Primeiro, é designada uma comissão, publicada lá uma portaria da comissão, designando as pessoas que vão julgar isso, que é a que você já fez parte, né? Mandou o cara lá embora, né? Aí, não mataram ele. Não leva essa culpa que o coleguinha aqui está querendo que você leve. O espírito mal aqui está culpando você. Então, é designada uma comissão, publicada essa comissão, depois é feito o levantamento de provas e depois é feito o julgamento para finalizar, que vai ter as penalidades, né? Penalidade máxima é a demissão, afastamento de um servidor, né? Que pode acontecer. É difícil, mas acontece, né? Pode acontecer, principalmente em estágio probatório, né? Eu ia falar que nunca vi nenhum caso assim prático acontecendo. Em prefeitura realmente eu nunca vi, mas quando eu fiz faculdade, teve um professor meu que entrou num concurso e assim, ele entrou dando migué já, sabe? Ele nem esperou passar o estágio probatório. Eu lembro que eu estava no último ano da faculdade já. Aí ele chegou e falou assim para nós, né? No último ano da faculdade, não estava mais nem aí para nada, assim. Daí ele aproveitou, daí ele chegou e falou assim, gente, eu sei que vocês estão cansados, eu sei que vocês estão cheios de coisas para fazer. Isso era assim, tipo, mês de maio, junho, não tinha nem terminado o primeiro semestre, que era anual, né? Aí ele falou assim, eu sei que vocês estão cheios de coisas para fazer, eu entendo o momento que vocês estão vivendo, tipo, ele entrou no nosso psicológico, assim. Eu também já passei tudo que eu tinha para passar para vocês, essa matéria ela nem deveria existir, já foi todo o conteúdo. Então vamos fazer o seguinte combinado. Daí era segunda-feira que a gente tinha aula, ainda era na segunda que a gente tinha aula. Daí ele falou assim, aí vocês não precisam mais vir, eu vou dar presença para todo mundo, tipo, nota para todo mundo, vocês ficam em casa e fazem o TCC de vocês bem tranquilos, assim. Daí a gente na hora, né? Claro, imagina não ter que ir para aula na segunda-feira, no último ano da faculdade, realmente com o TCC para fazer, né? Daí a gente entrou na dele. Na verdade, ele entrou assim no psicológico, né? Fez todo o lado da gente, e daí assim, simplesmente não aconteceu mais aula. Até que um dia o coordenador descobriu. Aí o coordenador, na verdade, uma colega daí foi lá e contou para o coordenador, assim, e daí o coordenador bateu lá na sala uma segunda-feira, mas isso demorou, tipo, fim do ano, não tinha ninguém. Daí... assim, aí começaram a perceber que ele fazia isso com todo mundo, na verdade, não era só com a nossa sala. Ele ficava, assim, enrolando todas as matérias para ele não dar aula. Tinha acabado de entrar no concurso, assim. Aí começaram a perceber a dele, isso foi na UniOeste, em Cascavel, que é a universidade pública, lá da região. Aí começaram a perceber a dele, abriram um processo e conseguiram tirar ele. Assim, então foi um caso prático que eu vi, de um professor, um concurso, assim, ótimo, né? Concurso que hoje em dia nem existe mais, sim, porque nem abre mais concurso nas universidades. Ele passou no concurso, ele nem esperou dar o estágio probatório, ficou fazendo esse tipo de coisa, daí começaram a ver. Aí, mas conseguiram tirar ele só, nem assim, não conseguiram comprovar tudo que ele fazia. Daí começou, depois disso desandou, assim, porque daí quando pegaram os migués em sala de aula, que ele não dava aula, aí pegaram os casos de assédio também, que ele assediava as alunas pelo Facebook, Instagram, enfim. Só que não conseguiram comprovar isso, porque daí as meninas tinham medo de dar as provas, mas conseguiram comprovar que ele não assinou o ponto. Umas vezes lá, daí deram falta para eles, acabaram exonerando, daí fazendo processo, mas exonerando por questão de não comparecimento, assim, falta. Mas tinha N BOs, assim, mas foi um caso prático que eu vi, não é nos municípios, mas é na esfera estadual, que aconteceu de ter exoneração. Então, acontece. É raro, mas pode acontecer, né? O que aconteceu? Sim. Uhum. Para fazer coisa boa, para ganhar dinheiro.
Real. Uhum. Não, as pessoas são capazes de umas coisas assim que a gente fica de cara. Já tiveram? E vocês, já tiveram algum processo administrativo? Não? Nunca? Só você lá. Não deixam passar as coisas. Roubar tinta. Roubar combustível. Gente. Ah. Gente. É, quem autorizou? Eu ia falar principalmente isso, né? Quem que tá assinando embaixo de um negócio desse? De acalmar. Mas é material? Não é dinheiro, é material. Você viu? É coisinha pequena, né? É coisinha pequena. É tipo aquele negócio que passou no Fantástico, que a gente acha que tá longe da gente, né? Já viram aquela reportagem do Fantástico das pessoas falecidas? Que daí fazia isso só que na prefeitura. Não, e as pessoas assinam as coisas sem nem ver direito também. Na confiança. Mas dela pegava pra ela? Tudo? Ah, você acha que essas pessoas, uma pessoa que faz isso, você acha que uma pessoa que faz isso, ela é muito inteligente, né, para ela fazer investimentos, aham. Sustentar. Daí agora perdeu o emprego ainda. Qual? Isso eu não vi. Do que era? Esse se queimou por bastante coisa, né? Publicava no Instagram, assim. E a pessoa era o que era? Do financeiro? Hum.
Você já sabe que eu fui usar o... Só? A 1 milhão, dá para se manter um tempo. Se pegar o salário que a gente ganha, 1 milhão... Não é um dinheiro para a vida inteira, mas 1 milhão... Dá para manter um tempo. Daí você voltou. Resolveu trabalhar mesmo. Ganhar a vida de uma forma honesta. Hum. 1 milhão. Oi. Tá. Tira a nossa foto, já que você veio aqui. Gente, vamos... Eu falei antes pra ele, vamos tirar uma foto até que a gente tá, assim, sem cara de cansado, né? No final da tarde a gente tira uma foto, tá todo mundo já... então, vamos aproveitar e fazer uma foto, todo mundo? Vamos aproveitar? Aqui? Pode ser. Essa vez tem 2, semana passada tinha só um bendito fruto, né? Isso, capricha na nossa foto. Tá ótimo. Depois você me manda. O Alex chegou agora. Alex, já pro... Vamos tirar uma oficial também. Tá ótimo. Obrigado. Gente, aqui trouxe para vocês também um exemplo de uma lei, onde está instituindo a comissão permanente aqui de sindicância e processo administrativo disciplinar especial. E o que eu achei bem curioso, diga-se de passagem, é que vários municípios que eu achei legislação designando essa comissão, que tem município que nem nunca acontece, né? Igual a gente está falando de todo mundo aqui, o único que já fez foi o seu. No meu município nunca havia acontecido nada também em relação a isso, mas eu achei de vários municípios, inclusive desse aqui, que é uma câmara, na verdade, Câmara de Antônio Olinto, que eles criaram uma comissão e que eles recebem um valor mensal lá. A presidente aqui recebe uma gratificação de R$600 e cada membro R$300 para essa comissão. Vocês têm também? Enquanto... Tem processo. Sim. Aí um advogado e 2 membros. Daí, enquanto estiver correndo o processo, tem a gratificação. Uhum. Mas essa aqui, pelo que eu entendi, é para sempre, assim. Tipo, existe essa comissão e tem lá... pelo que eu entendi. Porque não diz nada que é temporário e tal. Até está falando que os membros, eles fazem parte, aqui está falando que eles fazem parte dessa comissão e que eles têm essa gratificação.
Sempre muda. A cada processo muda. Uhum. Por quê? Cada prefeito? É o prefeito por meio? Sim. Prefeito ou gestor na Câmara, né? O presidente. Aqui também, uma outra instituição da comissão, é município de Paulo Frontin. Então, só trazendo um exemplo mesmo dessas publicações aí em relação à comissão permanente. Daí a gente entra também num outro assunto polêmico, né? Nepotismo. O que é o nepotismo, gente? Acontece na prefeitura de vocês? Não, né? Não. É só para o prefeito lá, né? Agora dizem que não é quando é parente do prefeito. Por que não é? Então, como eu disse, a mulher é secretária, o filho é secretário. Quando eu entrei, eu namorava o sobrinho do prefeito. Graças a Deus terminou. Mas eu tive que assinar um documento falando que eu era namorada do sobrinho do prefeito. Eu nem lembro quem tinha. Mas você tem cargo de Comissionado. gratificação? Comissionado? Teve que- Teve uma vez que meu irmão era secretário de fazenda, aí o prefeito contratou minha irmã. Aí na hora Delícia. cortaram, senão não Só queria. aceitar. Mas com o prefeito lá, Agora ele tá muito. Tô dizendo. Acho que deu certo. O que você estava falando? Desculpa. secretário de fazenda, e o prefeito nomeou minha irmã em outra secretaria. Aí o Ministério Público lá já veio e já mandou cortar. Aí cortou. Sim. Mas o E como que prefeito. o Ministério Público apareceu lá? É que a gente tem um lá bem chato mesmo. Eles são- Tem promotores e promotores, né, por aí. Porque aí, quando Nos portais de transparência, então, se você deixar de colocar alguma coisa, já veio um tal de TAC lá que eles falam. Nós também. A gente é Câmara, né? A gente, ano passado, inclusive, a gente tirou o primeiro lugar no ITP, agora. Mas esses tempos atrás, faz uns 2, 3 anos, o promotor também mandou um TAC para nós, tipo, apontando um monte de coisa que não tinha no portal, assim. Por mais transparente que é, sabe? A gente recebeu também um TAC lá. Transparente do sul Uhum. do Brasil, né? Sarandi. Mas toda semana tem um TAC lá. Sim. Portal transparente. Não, tem promotores e promotores, assim. Os sites são Sim. bem rigorosos. Mas na região sudoeste diz que é um dos promotores. Esses dias o pessoal estava comentando aqui que é um promotor bem crítico, digamos assim, lá no sudoeste. Na região de Enéas Marques, que é lá pertinho dos Dois Vizinhos. Sim. O pessoal estava aqui num curso comentando que estavam recebendo um monte de coisa também, que volta e meia estava em cima ao promotor. Se aí, lá da nossa região, né, colega, eu não sei vocês na prefeitura, mas nós das câmaras, inclusive, a gente se falava bastante entre colegas, e teve muitos do Orgepátria lá, Do quê? da Procuradoria do Patrimônio Público. Sim. Pode ver. Então a gente teve uns 3, 4 no começo. Eles Mas estiveram lá em Enéas Marques também. agora diminuiu bastante. E aí, inclusive, quando eles estiveram lá, o pessoal ali em Doisinho estava avançado. Foi esses dias, né? Faz um mês, tinha uma pessoa de Enéas Marques aqui no curso. Aham. E bateram lá, né? Era o que? Era da escola, né? O que era da escola? Agora eu não lembro mais também. Mas era uma situação assim, né? De escola. Maringá teve, né, 2 vereadores há pouco tempo agora afastados, né? Eles motivo cruzado, né? Um nomeou parente do outro, Sim. aí foi afastado. Daí foi afastado. Então, aí quando eu entrei, eu assinei esse documento, porque eu entrei já no início da gestão, né? Uhum. Aí beleza.
Aí, uns 60 dias depois, não tinham nomeado ainda a secretária de assistência social. E aí tinha nomes, mas tava aquela guerra com a esposa do prefeito. Uhum. E ela queria. Eu não sei queria, porquê, ela né? Que queria. parece que assistência social é o cargo de esposa de prefeito, né? E a gente comentava. Lá é a Pode, mas Lá na minha tem cidade é, pessoas que inclusive. não podem, enfim, que tá lá. É o quê? Assistente social, a esposa? Ah, lá em 2000. Lá em Guarani Sul também é. Por isso que eu digo, cadê o procurador? Mas você sempre foi um lugar Parece que é um cargo já. Eu já vi em várias cidades, assim. Que é. Começaram lá, na cidade tal, era a esposa do Não me- prefeito, mas a outra cidade sempre foi, não teve, nunca teve problema nenhum. secretária. Eita, até hoje. É um julgamento, assim, que. Não é um julgamento objetivo do tipo, não pode, pronto, acabou, né? Não, Tipo, é onde tem. Ah, tá na cidade tem, então. Aqui pode também. Uhum. Eu vejo muito isso. Vejo muito isso. Literalmente. Gente, mas feliz ou infelizmente, né? Tem muito nepotismo. Muito. Esposa de prefeito, irmão de prefeito. Essa não tem, mas a gestão passada na Bate teve bastante. Tinha. E também ficou por isso e. Na gestão passada também a esposa era secretária-geral do prefeito. Secretário. Sim. Não é só na atual, na passada também. Era outro prefeito. Sim. Só mudou o prefeito. Continuou. Teve uma época que era carimbava remédio, né? Fazer o quê? Uma época que a esposa do prefeito carimbava os medicamentos. Pra quem? Pegar de graça. É. Essa é social mesmo, né? Social. Viu? Esse acórdão aí. Acaba você? que bate Não, nisso. mas Mas aí Não, mas- denunciaram, ficou feio. Vamos achar aqui. O que é? Denunciaram. Denunciar? Remédio. Remédio é outra polêmica também, né? Você falou do caso do nepotismo, que ela assinava, né? Mas tem problema com medicamento lá na prefeitura de vocês? Não? Vocês lembram daquela história de Ibema? Aquela parte de Cascavel? Que foi todo mundo preso na cidade pelos medicamentos? Não lembro? Passou no Fantástico essa história também. Só lembro alguma coisa. Não é de nepotismo, né? Mas só lembrando da história do medicamento. Realmente, foi licitação que as empresas subornavam as pessoas, daí secretário, pegavam dinheiro e tal. Foi um caso bem grave de medicamento que acabou passando no Fantástico também. Vamos ver esse acórdão aqui. Que fala... Mudou de novo aqui, ó. Acho que eu estou num lugar errado, na verdade, que não é aqui. Vixe, Ferrou. ferrou. É o FN e o F11. Mas não é no Chrome. Perda avião. É aqui no... Aqui. FN, F11. Ai, gente. Esse teclado tá meio bugado, ó. É, Digita a uma coisa configuração do aí. teclado tá errado. Tem que chamar os universitários. Vou ter que chamar. Não vai o ó? Não vai ó. Deixa eu tentar. Digita o resto, quem sabe ele reconhece. Mas não vai? Vamos ver. FN É, só e o o ó ó não vai. É. FN com o ó. Deixa eu chamar ele. Universitários. Eu vou ter que chamar, né? Parece. Só entra o 6 aqui no lugar do ó. Já veio, né? Sabia que você ia vir. Tá tudo certo, né? Graças a Deus. Eu sabia que você ia vir, não precisava nem... Não tá entrando. Graças a Deus. Preciso digitar acórdão.
Não, mas é só escrever. Acorda, Brasil. Qual acorda? Só abre ali a apresentação que tem o número. Esse aí, 297415. Faltou 4. 2974. Digita TCE Paraná. Não. Mas vai. Coloca a barrinha lá, 2974/2015. Coloca a barrinha ali entre o 15. Acho que vai. Aí, esse aí. Obrigada. Bom, gente, temos aqui um acórdão. Acórdão o que é? Só para a gente relembrar. Quando alguém faz uma denúncia, o tribunal vai acolher essa denúncia e vai fazer o julgamento. Então, aqui, esse acórdão é do município de Itaipulândia, no Paraná. Daqui a pouco a gente vai chegar num acórdão lá no município das Meninas, irregularidades lá no município. Mas esse aqui é de Itaipulândia e é sobre nepotismo. Então, teve aqui a denúncia, então aponta a existência de irregularidades no... Deixa eu achar aqui, só deixa eu achar o específico de nepotismo. Na verdade, tem 3 situações. Então, teve a servidora aqui, aí tem o nome, Marilei, foi nomeada para o cargo de professora mediante concurso em 94. Aí foi nomeada assessora jurídica em comissão em 2011. E do período de 14 de 11 de 2011 até 31 de 12 de 2012, não existiu impedimento da servidora para o cargo de assessora jurídica, visto que ela detinha formação jurídica e desfrutava de relação de confiança com o ex-alcaide Sidney. Contudo, a partir de 2013, o seu irmão, novo prefeito da localidade, senhor Miguel Bayerli, a manteve no cargo jurídico, caracterizando o nepotismo. Então, qual que é a situação? Ela era professora, depois ela foi nomeada assessora jurídica, sem concurso, né, mas ela tinha formação, então ok. Aí, até que o irmão dela não foi prefeito, ela poderia ficar no cargo ali de assessora jurídica, mas era um cargo nomeado. Na verdade, tudo errado, né, gente? Nomear assessor jurídico sem concurso, assim, tipo, é uma situação, né, delicada. Oi? Como tem? Tem? Não, tem, beleza. Mas o correto seria ter um cargo concursado também, né? Mas até aí não... Procurador concursado e assessor? Nomeado? Não, tranquilo, até aqui não tem impedimento. Eu não vejo como a situação ideal, né? Por que nomear um assessor? Por que tem o procurador? Para dar o cargo, exatamente, para dar o cargo. Não, mas ok, é legal, é legal. Eu não vejo isso. E se o procurador contra mesmo, não gosta do prefeito? E aí?
Sim. Como vai ser a vida dele? Ele não consegue trabalhar com a cidade. Ah, é um inferno. Na minha cidade tem 2 lá. Não, então. Enfesando o prefeito. Não, ok, mas até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Sim. Sim. O nosso procurador é Sim. Isso aí, filho. Situação. Aí Situação. mais choramento. Procurador não pode. Então, lá em 2000 aconteceu isso. As 2 são contra o prefeito. E elas 2, tudo é não, 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 não e não. Aí criaram esse cargo do assessor. Só que a guerra foi o quê? Que esse assessor jurídico entrou ganhando 7.500 reais. Mais que elas. Mais que elas? Meu Deus do céu, mais que elas. Nossa, mas ganha Ele pouco. sai do curso 20 horas, quer ganhar por 40? Sim, ele pra ele sim, né? Pouco. É 20 horas dela. Não, sai do curso 20 horas. Quem ganha por 40? Não, mas então, aí a construção do cargo. Começamos a falar sobre isso, já virou, viu como o assunto é polêmico, né? Enfim, gente, então tá, é legal, né? Não existe impedimento, pode ser nomeado, né? Igual eu falei, eu não acho legal, mas é legal, perante a lei é legal. A situação aqui é que ela foi nomeada, beleza, então de 2013... ali ela estava num período que ela podia ser nomeada. Só que o que aconteceu? O irmão dela ganhou a eleição, entrou como prefeito, e ela continuou nessa nomeação. Aí foi aí que caracterizou o nepotismo. Ela ficou impedida de continuar nesse cargo, né? Não porque ela não tinha competência, não porque não podia ter o cargo, sim porque entrou o irmão como prefeito. Aí, vamos ver aqui Aí ela ficou, então em 2013, o irmão dela, o novo prefeito, entrou, se elegeu, então ficou caracterizado nepotismo superveniente. Ela foi desligada do cargo em comissão em 7/4/2014, então ela ficou ali do início de 2013 até abril de 2014. Aí ela foi nomeada assessora educacional pelo secretário da pasta aos 8 de abril de 2014. Aí tiraram ela do cargo e colocaram ela como assessora. Aí ainda tem a situação aqui que estão criticando, na verdade, dela receber diárias. Vamos ver a continuação. A casuística poderia ser relevada, vez que sanada, houve a exoneração, porque a servidora prestou serviços de assessoria jurídica, tal como referenciado em jurisprudência. Ok. Assim, conclui que o mote da representação circunscreve-se ao recebimento de diárias por participação das servidoras a eventos que não mais se coadunam com as novas atribuições de assessor educacional. Então, ela foi nomeada assessora educacional, ela ficou recebendo diária participando de coisa que se referia ao jurídico. Então, foi uma outra situação questionada. No resumo da ópera, ela é professora, o cargo dela é professora, aí ela está como jurídica e ainda como assessora educacional. Aí, vamos ver o julgamento. Postula em decorrência pela devolução das diárias percebidas pela servidora, dos dias 9/4 a 12/4 e dos dias 26 a 31/5, e bem assim pela aplicação de multa ao prefeito de Itaipulândia. Então, estão questionando aqui o caso de nepotismo e o caso de recebimento de diárias dela. Vamos ver qual que foi a decisão aqui do Tribunal de Contas. Aí houve defesa aqui do irmão dela e dela, né? O irmão dela que foi o prefeito e dela. E tem aqui até as matérias que foram discutidas no curso que ela participou, utilizando essas diárias, que é totalmente direito. Não, o pessoal, assim, alguém denunciou ela e reuniu tudo, né? Tudo mesmo. Enfim, aí licitações, classificação e conceituação do direito administrativo. Então, várias matérias aqui que estão ligadas com direito e não com educação. Inclusive nepotismo, né? Curioso, né? Curioso, inclusive nepotismo. E aí, conclui. Quem está na assessoria educacional da Secretaria Municipal de Educação não pode restringir sua assessoria a assuntos
relacionados meramente a suporte pedagógico ou a diretrizes e normas organizacionais. Então, essa é a defesa dela, né? Alegando que ela participou, que ela poderia participar de um evento de direito porque não se restringe somente à matéria de educação. Aí, fundamentação aqui do tribunal. É incontrovérsia sua ocorrência, a partir de 1/1 de 2013, momento em que Miguel Baerle assumiu a prefeitura, até 7/4 de 2014, momento em que a comissionada e irmã deixou o cargo de assessoria jurídica para lotar-se na assessoria do secretário de Educação, pasta de onde era servidora efetiva. Então, assim como ela era professora, tal na educação, eles consideraram que assim, não era errado como era ela estar lá na assessoria jurídica. Nesse caso, a conduta do prefeito foi omissiva, porque ele deveria, assim que assumiu o mandato, ter exonerado a assessora jurídica por ela ser sua irmã. No momento em que assumiu, já estava em vigor a súmula vinculante, vedando o nepotismo em todos os poderes. Então, o que aconteceu? Foi julgado o nepotismo mesmo, né? O tribunal julgou aqui que houve nepotismo, sendo que já havia lá em 2013 legislação falando sobre nepotismo, né? Eu não lembro de que ano que é a legislação, mas em 2013 já havia essa legislação bem clara aqui quanto a nepotismo. Aí, no que tange aos cursos que não pertencem à função, frequentados por Marilei, geradores das diárias, ouso discordar das manifestações do ouvidor, e bem assim do Ministério Público. Então, eles estão discordando. Logo, o fato de uma professora, diga-se assessora da pasta da educação, frequentar palestras e cursos, inclusive os oferecidos pela Escola de Gestão Pública da Corte, para posteriormente aplicar o potencial. Então, aqui eles falam que não deveria ser repreendida. Então, eles estão julgando que, ok, dos cursos não é ilegal, mas que houve aqui a caracterização de nepotismo. Então, assim, gente, resumo da ópera, né? O que o tribunal julgou aqui? Houve o nepotismo, sim, mas sobre os cursos, ok, tranquilo. Mas também, né, gente, um pouco exagerado mesmo, né? Sim. Não. O julgamento foi que não. Falou que deu nepotismo. Nepotismo, sim, mas o dinheiro das diárias. Mas não dinheiro no nepotismo. Acho que tem uma multa aqui que foi aplicada. Ela tem que devolver o dinheiro dela que ela ganhou e o prefeito dobrado. Vamos achar aqui a questão da... O prefeito paga duas vezes e ela paga uma. A aplicação de multa administrativa. Só não aparece o... Acho que não aparece o valor aqui. Mas teve a multa. Não tem o valor aqui, mas pelo jeito foi só isso mesmo. Multa para o prefeito, né? Na lei da notícia fala que o funcionário está errado, né? Paga o que ele ganhou. Tem que devolver, né? Portanto, sim. Ficou 4 anos trabalhando, devolve os 4 anos e o prefeito dobrado. Paga 2 vezes o valor dele. Acho que aqui não aconteceu isso, pelo jeito. Houve só a multa, né? Enfim. Mas a pessoa que fez a denúncia resolveu incomodar mesmo. No fundo multa, né? Mas questionando até as diárias, né? E até a ementa dos cursos que a pessoa participou, então... Orçamento que na Barra não tem nada, né? Sim. O que tem se vocês três, fazer um orçamento, fazer uma licitação. Sim. Aí você vai e pega um orçamento, o valor de mercado, mas né, de uma empresa que poderia dar, o fundo entra gostoso, né, gente? Sem dó. Ninguém roubou. Sim. Agora o cara aí, ó, então, 4 anos feito. Paga R$500 de multa. Certo. Mas bem justo, né? Mas também nós estamos falando aqui que não está claro aqui que ele roubou alguma coisa, né? Não roubou, mas quase como se fosse. Nomeou a irmã. Como se fosse roubar. Nomeou a irmã. Errou. Ponto. Errou, né? Devolver tudo. O juro foi essa ainda. É só a família que presta trabalhar. Os outros não prestam. Mas infelizmente, assim,
A gente está falando de um caso, né? Mas a gente já levantou aqui que praticamente todo mundo tem, né? Infelizmente, algumas coisas do setor público que acaba até desanimando, assim, né? Uma realidade. Igual ela está falando aqui, ela teve que assinar um documento, tudo certo, né? Depois nomearam alguém lá que era... O que é, mas ela assinou esse documento e ela não está falando que ela está errada. Quem que está falando? Ela está provando que ela está errada. Porque ela está falando que a namorada do rapaz não pode. Mas tem um grau de parentesco. Isso é uma linha reta. reta O grau dela não é. da namorada, do filho. Não, Sobrinho? Não, acho que não chega. Ah, sobrinho não dá, né? Acho que não. Acho que Sobrinho do prefeito. sobrinho do prefeito. Acho que nesse nível, e daí ela é só namorada, não é nem esposa, nem nada. Agora ali no nosso. Dá nepotismo sim. Esposa, filho. Porque é o primeiro. Daí é direto, de baixo, né? dá- Aí é diretamente. Dá nepotismo. É a namorada do filho Foi só do 6 irmão meses. da irmã. Foi só 6 meses. Mas 6 meses tem que devolver. Vamos fazer uma denúncia? Vamos fazer uma denúncia? Não fica Daí você terminou, viu? Você terminou o namoro pra você ficar no cargo sem... É? Né? Real foi essa. Só vou alinhar aqui. O Ledo Rubinho é o que, Dedão? O Ledo Rubinho. Pode pegar ele, pode pegar a namorada também, né? Mesma coisa. É uma linha só. Marido, namorado é uma linha só. Agora o filho já pula a linha para baixo. Já pula, né? Vai tudo para pegar uma bala, a gente fica vendo se pode, eles vão ver se dá, se não dá. O pessoal não quer mais processo. Chegamos. Esperança não. Lá perto existem 9 esperanças. Nova Esperança do Sudeste. Né? Pertinho de Enéas Marques, lá inclusive. É. Esse Paraná cheio de esperança. É, cheio de esperança mesmo. Nova Esperança? Boa esperança, nova esperança, esperança nova. Nova Esperança do Sudoeste. Nova Esperança do Sudoeste, Esperança Nova. Mas é super comum quando ligam lá falar. É a prefeitura de Nova Esperança. É, Tiraram a fotinha aí já para mandar? merece. Gente, desvio de finalidade. O que é finalidade? A gente tem desvio de função lá na prefeitura. A gente tem desvio de finalidade. O que é a finalidade? Recursos destinados para uma situação usados para outra situação. Esse é um desvio de finalidade. Aí a gente vai ver aqui uma historinha lá da cidade das nossas amigas, que é um acórdão também do tribunal. Agora deu certo, né? Não que eu não sabia, não que eu aprendi. É. 1301-21. Vamos lá. Então, o município de
Esperança Nova. Trata-se de... Deixa eu achar aqui a situação. Irregularidade de prestação de contas relativa ao repasse efetuado pelo município de Esperança Nova à Associação de Proteção à Maternidade e Infância por meio de convênio. Aí a questão é aplicar ao senhor Everton Barbieri multa proporcional ao dano no percentual de 10% pelo cometimento de ato administrativo em contrariedade ou ofensa à norma legal. Aplicar à senhora Maria Lúcia de Medeiros Barbieri multa de 10% também pelo cometimento de ato administrativo ou em contrariedade ou ofensa à norma legal. São pessoas que são ainda... É o prefeito ainda? É, 21? É o prefeito dessa gestão, né? Ah, é a mãe. É a mãe. A mãe é assistente social. Foi 10% do salário só? 10%. Isso é do valor, Acho que é da causa. Da causa, falou Três isso. convênios. Falou, chegar o salário. Vou achar aqui só a situação. Salário, deixa o Ministério Público ficar anunciando. Não é no cargo, não. Sobra 90% do salário. Deixa lá. Só deixa eu localizar a situação clara aqui para falar para vocês. Ah, tá. Tá aqui, ó. A causa, R$60 mil. Então, julgou irregular a prestação de contas de transferência voluntária entre o município de Esperança Nova e a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Esperança Nova, formalizada pelo convênio tal, referente ao exercício financeiro de 2012 no valor de R$60 mil, registrado no Sistema Integrado de Transferência, SIT, tendo por objeto o atendimento da população carente, crianças e gestantes, e a dar suporte a outros órgãos da administração pública na área de saúde e assistência social, cuja vigência iniciou-se em 11/12 de 2012 e terminou em 31/12. Então, o que aconteceu? Eles usaram aqui um recurso que era para uma finalidade para outra. E daí isso estava registrado lá no CIT para uma finalidade, era um convênio de R$60 mil, e houve desvio de finalidade. Então, igual eu falei antes, existe o desvio de função, que quando a pessoa é nomeada para uma função e ela faz outra coisa. Aqui, nesse caso, existia esse dinheiro de um convênio e eles desviaram a finalidade desse convênio, R$60 mil. Daí é o prefeito, as meninas comentaram que é a mãe, o prefeito e a mãe. A mãe era secretária da assistência social, é isso? É ainda? Trabalha na assistência. E aí houve a penalidade aqui, o julgamento foi a multa de 10% para os dois. Mas é 10% realmente sobre a causa aqui, que é os R$60 mil. Então, assim, aqui a irregularidade em questão é, pegaram o dinheiro que era de convênio, estava destinado para uma função, aplicaram em outra coisa. É nepotismo também. E não está sendo julgado isso. Não está sendo julgado isso. Está sendo julgado aqui a prestação de contas, o desvio, mas de nepotismo, não nepotismo. É isso. Se enquadra em nepotismo, né? Vereador que tem um parente em cargo comissionado. Não pode comer nepotismo. Nossa, na minha cidade é o que mais tem. Não pode. Nepotismo também. Caracteriza o nepotismo também. Mas Todo Acontece, vereador né? lá tem um dentro da prefeitura. Bom, deixa eu me Todos. denunciar. Eu sou filha de vereador, mas eu sou concursada. Mas o teu é concurso. Não. Concurso não tem o que Concursado. discutir. Concurso não tem o que Mesmo discutir. você concursada, você não pode ter nenhuma regalia. Não pode ter gratificação. Gratificação. Não, gente, concurso elimina qualquer coisa. Concurso elimina qualquer coisa. Mas daí, realmente, partiu para um cargo comissionado, para uma gratificação. Aí ele ganhava 40% com o outro prefeito.
Aí o Edão ganhou, ele é irmão, ele não podia dar nada pro irmão dele. O que o irmão dele fez, pediu a conta da prefeitura e foi pra fora. Porque daí perdeu a renda. Os ganham salário mínimo só. Sim. Aí eles sabem o que Não, mas o que eu ouço, o que mais tem é isso, na verdade. Esses dias uma colega que ela trabalha numa câmara, né? E daí ela falou assim, nossa, a gente esse ano está muito ferrado. Ah, por quê? Porque a gente perdeu a eleição, meu marido não está em nada. O irmão dele perdeu a eleição para prefeito na cidade. Sim, daí ele só está como motorista, porque o cargo de concurso dele é motorista. A gente perdeu a eleição, dele está só como motorista. Ele não está com nenhum cargo. Daí quando o irmão ganha, tipo é assim, quando o irmão ganha na cidade, ele tem um cargo, secretário, alguma coisa assim. Daí quando o irmão perde, ele é só motorista. Daí, quer mais nepotismo do que isso? O irmão, daí... pode ter. Uhum. Mas é essa situação. Então, assim, a realidade, infelizmente, é isso. É o que mais tem por aí. É a família que daí, quando ganha a eleição, todo mundo lá é nomeado e tudo certo, né? Sim, você estava falando da lei antes, que tem que devolver todo o dinheiro, né? A questão... Mas, infelizmente, o que a gente vê muito do caso concreto é isso, né? E vereador, que daí faz um acordo também lá com o prefeito para... Então, aí assim, o lado bom é que tudo está fluindo lá em Torrezinhos, tá, tipo assim, explodiu. Nesses últimos 3 anos, o prefeito renovou a cidade inteira, repaginou a cidade, reformou todas as escolas, e aí tem o apoio da Câmara, todos da Câmara são do lado dele, mas aí, né, existem os acordinhos, coisa tá lá, Os eu vou te carguinhos. apoiar, mas eu quero aquele carguinho. Eu quero para tal pessoa. Para a mulher, para o filho, enfim. É isso, e é sobre isso, né? Deixa eu voltar na apresentação aqui. Esperança Nova. Não tinha um serrado de cargo? Oi? Tinha uma... Não, é a próxima. multifuncionário? É a próxima. É o próximo exemplo. Isso aqui era desvio de função. Agora a gente vai falar... desculpa. Isso aqui era desvio de finalidade. Agora a gente vai falar de desvio de função também. Desvio de função. Prefeito, aí tem um exemplo aqui, uma matéria do Tribunal de Contas. Prefeito e ex-procuradora-geral de Turvo, uma cidade no Paraná também, ali perto de Guarapuava, né, no centro-oeste, são multados por desvio de função, região central, só para conferir, né, só para confirmar, região central do Paraná. São multados por desvio de função. Então, vamos ver aqui o que aconteceu, o que o tribunal julgou. Então, o Tribunal de Contas julgou procedente a denúncia formulada pelo procurador municipal. Então, o procurador foi lá e denunciou, em razão de desvio de função no exercício dos cargos comissionados de assessor jurídico e de procurador-geral do município de Turvo. O denunciante alegou que os ocupantes daqueles cargos comissionados atuaram em procedimentos que são de competência exclusiva de procurador municipal, cargo que deve ser ocupado por servidor efetivo aprovado em concurso público. Aí entra a questão que a gente estava falando antes, né? Vocês estavam falando de procurador e de assessor, né? Então, aqui o que aconteceu? Gente, tinha uma procuradora-geral nomeada, comissionada, né? Aí o procurador aqui denunciou que ela estava exercendo funções que é só de servidor efetivo de procurador municipal. Ele não pode fazer quase nada, prefeitura. Mas é ver os interesses do prefeito, né? O prefeito é aquele caso que vocês estavam falando antes, né? Você falou que na sua prefeitura as duas procuradoras são contra o prefeito e aí ficam barrando algumas coisas. Aí você falou que, né, foi a questão que a gente falou de legalidade antes, que daí tem a nomeação, que o prefeito nomeia alguém para ser a favor dele. Em resumo, é isso, né? E daí aqui, o prefeito deve ter comissionado aqui uma procuradora para fazer esse trabalho de ficar a favor dele, né? E aí o procurador-geral, que é o procurador
jurídico, que é concursado, foi lá e denunciou que ela estava fazendo coisa que só um servidor efetivo poderia fazer, né? Aí vamos ver aqui a penalidade, né? O que o tribunal julgou. Em razão do desvio de função, o prefeito de Turvo, Jerônimo Gadens, recebeu 3 multas, que somam 10.384. A Dominique Assirema, ex-procuradora-geral, foi multada em 5.000. Então, essa é a penalidade que o tribunal aplicou por esse desvio de função, né? Então, foi 10.000 para o prefeito, 5.000 para a pessoa que estava lá nomeada. Então, houve o julgamento, o tribunal julgou que realmente houve o desvio de função e aplicou aqui essa multa. Então, que o prefeito pagou mais, né? Então, após comprovar que o assessor jurídico e a procuradora-geral atuaram, de fato, em diversos processos judiciais e administrativos, como se fossem procuradores efetivos. Daí, olha o pronunciamento. Não se pode admitir que servidores comissionados exerçam atribuições que são específicas de cargo de provimento efetivo. Então, esse foi o julgamento aí do tribunal. E teve multa. Certo? Então, esse é um exemplo aqui de desvio de função. Outro caso. Ex e atual prefeito de Alto Paraná são multados por falha na gestão de pessoal. O que aconteceu aqui? Desvio de função. Isso aqui é a região noroeste do estado. Então, se paga em julho, cada multa soma 3.974. Então, aqui, a representação foi encaminhada pela Câmara Municipal, indicava irregularidades nos cargos de agente comunitário de saúde e de agente de combate à endemias. 8 servidores do município estariam em funções diversas, das quais prestaram concurso. Então, aqui também tem bastante, né? Estava com o secretário? O secretário é nomeado. Não, ele não fala que concursado não pode virar. E aí? Pode. É como Só que ela não vai poder ser 2 coisas, né? Não, uma coisa só. Uma coisa só. Ah, tá. Aí ela está recebendo 2 vezes. Beleza. 8 pessoas. Acho que tem um... Aqui. Então, as multas aplicadas aos gestores somaram, então, 3.974. Então, e ainda, em 30 dias, o atual prefeito comprova o retorno dos servidores em desvio de função aos seus respectivos cargos. Então, houve a multa e houve a determinação de, né, ficar em uma função. Então, aqui é um caso... E são 2 prefeitos. São 2 prefeitos de 2 gestões aqui que estavam com esse problema. Na mesma cidade. Gostou sim. O que dá a entender é isso mesmo, né? Que eles estão julgando irregular por isso. Porque eles estavam, assim, no... Aí houve a multa também. Não, né? Olha. Não é não. Certo? Sobre desvio de função? Tranquilo? Eu queria ter esse desvio de função, né? Por quê? Porque já 2 vezes, gostou? Eu também queria. Você está na prefeitura errada. Quando é errado, não, tem que procurar esse lugarzinho aqui. Pede lá pro prefeito nomear. O que acontece é o pessoal ganhar A gente FG. vai fazer os Só próximos sistemas Pra gente ver um acórdão aqui daqui uns dias, no próximo curso. Quando você ganha FG, tem que fazer 2. Pra cá, o pessoal ganha FG e acha que só tem que fazer 2. É, bate diferente. O que é? Menos. Qual que é a questão? A pessoa que ganha FG tinha que trabalhar dobrado. O FG? O FG, na verdade, não é que é trabalhar dobrado, é dedicação exclusiva, né? Quem ganha FG é dedicação exclusiva. Aí a pessoa não trabalha. Só quem não recebe que trabalha. Na prática também ocorre, né? FG, Esse fichou certo. lá nós temos a FG também, que é a função gratificada especial. Lá nós temos também. É que acontece, por exemplo, um serviço geral ganha FG de
ajudar na administração. Aí ele não faz o serviço dele de serviços gerais. Nem da administração. Entendeu? É onde. Daí só recebe a gratificação. Lá no fundo tem nosso RH, a menina era assistente administrativa e escolhida pela RH. Aí ela faleceu de Covid. Aí não tem mais concurso, né? Não tem como contratar. Aí colocou umas serviços gerais para responder pela RH e ganha gratificação. Só que ela não faz serviço gerais. Não faz. Serviços gerais, ou a Se ela foi designada ao RH. Serviços gerais pode ser. Feito uma Até portaria. prefeito pode ser. Serviços gerais. Eu sou. Eu acho que é legal. Não tá acumulando isso. Se não tem outra pessoa, né? Se não tem outra pessoa. Até no caso ela foi cedida pelo FIC. Sim. Ganha. Pro fundo. Porque daí não tem concurso ainda. É cargo comissão. Então, já é Nós direto. ganhamos FG, nós não ganhamos hora extra, nós não ganhamos nada. Nós temos que estar Não. disponível 24 horas. Mas quem ganha FG não ganha hora extra também. Faz Não parte. pode. Além do Só permite. FG. Você não tem? Você não tem um cargo? Eu sou comissionada. Ah, comissionado. Ah, tá. Gente, vamos pro café? Voltamos daqui uns 20 minutos.